Jesus te conhece. Amém? Jesus te conhece. Antes mesmo de você conhecê-lo, antes mesmo de você dizer: Jesus eu quero, Jesus eu vou, Jesus eu aceito, Jesus eu preciso, Jesus já te conhecia já. Nós vemos na história da palavra de Deus que inúmeras profecias foram feitas a respeito do Messias, daquele que viria, como promessa de vida, como promessa de libertação, como promessa de paz, justiça e alegria. Jesus mesmo em certa ocasião falou a seu respeito lá em Isaías, onde Isaías estava ali dizendo a respeito da profecia do Messias, mas Jesus fez questão de ler em Lucas capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz que Jesus ali na sua caminhada, ali como a palavra de Deus viva, o pão vivo que desceu do céu, como filho do homem, Jesus encarnado. Em certa ocasião Jesus ele pega o livro, a palavra de Deus diz, lá em Lucas 17, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Nesse momento ele abriu em Isaías 61, e estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E no próximo versículo diz: encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então nós vemos não somente Moisés, mas nós vemos os profetas falando a respeito do Messias que viria. Jesus encarnado, já sabendo quem é, diante de um propósito, diante da revelação do que veio fazer. Nós vemos que Jesus entende que ele foi ungido pelo Espírito de Deus, amém? E essa unção que estava sobre a vida dele o proporcionaria a pregar as boas novas aos pobres. Que esse Espírito de Deus que ungiu o levaria a proclamar a liberdade para os presos, o levaria a declarar cura à vista dos cegos, o levaria a libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é Jesus Cristo. Esse é o cabeça dessa igreja, deste lugar. E quando nós entendemos isso, amado, é justamente isso que Jesus fez por você. É nessa condição que Jesus te encontrou, sabendo quem Ele é, para que Ele veio e o que Ele fez por você, porque você é uma pessoa especial para Jesus, porque você é uma pessoa única para Jesus. Nós vemos que o mesmo Jesus, ele não somente recebe o Espírito de Deus, e não somente proclama as palavras que estavam escritas lá em Isaías, capítulo 61, mas Jesus começa não somente a receber a palavra, não somente dizer a seu respeito, mas Jesus começa a viver isso com intensidade.
João capítulo 5, versículo número 1 em diante. Nós vemos um texto, amado, e vale para mim ressaltar para você esse texto de João capítulo 5, porque talvez você não saiba exatamente quando aconteceu essa história, por isso eu quero ressaltar. Na semana passada nós falamos de Barrabás, amém? Lembra? Falamos de uma situação onde o povo declarou que Jesus deveria ser crucificado, e aquela situação era uma situação, um momento de Páscoa, amém? E na Páscoa eles sempre soltavam alguém, e neste momento aquele que foi solto foi Barrabás, amém? Jesus, ele teve o ministério dele por 3 anos, Jesus passou por 3 Páscoas. A terceira Páscoa foi aquela no qual ele foi crucificado. Mas esse texto que nós vamos ler agora é a segunda Páscoa de Jesus, amém? Só para você situar, porque nós falamos de algo a semana passada e eu acredito que faz sentido para você entender. Mas isso que nós vamos ler, quando que aconteceu? Então eu estou te situando 1 ano antes do episódio que nós falamos a semana passada. Então antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus ser o nosso substituto, o que Jesus estava fazendo? Por onde Jesus estava passando? O que Jesus estava manifestando 1 ano antes? Eu quero te mostrar nesse texto de João. João capítulo 5, versículo número 1 diz: depois disso havia uma festa, a festa da Páscoa, amém? Essa é a festa. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betseba, o qual tem 5 alpendres. O que também vale ressaltar, amado, que quando nós olhamos no original, apesar daqui dizer porta das ovelhas, nós vemos um adendo para essa situação. E nós vemos que não necessariamente era a porta das ovelhas, mas tanque das ovelhas, amém? A tradução correta não é porta das ovelhas, mas tanque das ovelhas, porque o tanque no qual nós iremos falar, esse tanque, estudiosos dizem que esse tanque era onde limpava as vísceras dos animais, das ovelhas, da oferta, amém? Que era feita a Deus. Então eu acho importante você entender, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, que é o tanque das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseba, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Volta um pouquinho. O que é importante você entender esse texto também, quando a gente olha para a Bíblia, esse finalzinho da Bíblia, aonde diz ali, ó, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Após a vírgula, aonde diz, esperando o movimento da água, os manuscritos mais antigos não tinham essa parte, amém? Não tinha essa parte, esperando o movimento das águas. Então quando você olha para os escritos antigos, tende a entender que é um acrescentar, amém? Por algum motivo. Mas quando a gente vai para o versículo próximo, a gente percebe também, quando olhamos para os manuscritos antigos, o versículo todo não existia, amém? A maior parte dos versículos mais antigos, não existia esse versículo que nós vamos ler agora, e eu acho importante situar você. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, amém? Então o que entende-se a respeito desse versículo? Esse versículo é algo de tradição, algo que se dizia, algo que se contava, que foi inserido no texto de João, amém? É importante você entender isso, é importante para você começar, mas como assim um anjo descia? Como as coisas aconteciam? Realmente acontecia isso lá? Não acontecia? Então eu estou te situando aqui, próximo. E estava ali um homem que havia 38 anos, e se achava enfermo.
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: pois, quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, e em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam, diga, matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, diga, matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então é um Deus, é um conto. Eu quero ilustrar ele aqui. A parte importante de ressaltar são essas considerações a João capítulo 5, final do 3 e versículo número 4. Se você tem uma Bíblia NVI, certamente ela está fazendo esses apontamentos que eu te disse aqui agora. No rodapé da sua Bíblia está dizendo exatamente o que eu te disse. E eu quero ressaltar algo. Quando nós dizemos a respeito do tanque, amado, e essa história ela é uma narrativa que acontece próximo a um tanque, nós vemos que este tanque ele é uma conexão, ele é um processo de cura, amém? E ele é um processo de cura atestado, não apenas no quarto evangelho que é João, mas nós vemos que esse tanque ele é atestado, que eu estou dizendo é verídico, também nos resquícios arqueológicos, porque quando os arqueologistas eles vão nessa direção para buscar informação desse tanque, eles percebem que até os romanos, 135 anos depois de Cristo, os romanos iam em direção a esse tanque buscar cura, amém? Então não somente ali no tempo de Jesus, mas nós vemos ali que quando Roma conquistou Jerusalém, 135 anos depois de Cristo, eles foram ali também em direção a esse tanque para buscar cura. A ressalva que eu te fiz em relação ao ser o tanque de Betseba, né? Nós vemos ali a citação falando porta das ovelhas, e não é porta das ovelhas, é tanque das ovelhas. Nós vemos com Eusébio de Cesareia, que acompanhou a caminhada eclesiástica. Então existe um livro muito poderoso, antigo, logo após Jesus, que registra estas coisas. Mas não falando somente do tanque, eu quero falar a respeito desse paralítico, um paralítico que estava ali, 38 anos naquele tanque. E a pergunta que nós podemos ter hoje é: que impressão que nós temos deste homem? É como que nós podemos olhar para esse paralítico que estava ali 38 anos? Então nós imaginamos um paralítico sofrendo, amém? Nós vemos uma pessoa sofrendo, uma pessoa abandonada, uma pessoa que vivia sobre o seu leito,
uma pessoa que parecia ter sido esquecida por outras pessoas. Não sabemos ao certo, mas nos parece que ele encontrava-se paralisado por causa de um pecado. E qual que é o indicativo disso? É que Jesus depois do encontro e diz: não faça novamente, para que não se torne ainda pior. Então Jesus dá um alerta para ele, e esse alerta é um indicativo de que provavelmente ele tenha se envolvido, talvez, imagino eu, não está escrito, numa relação sexual, onde aderiu uma doença, e essa doença trabalhou no seu sistema nervoso, onde ele perdeu os movimentos. Mas até aqui é pura especulação, porque a palavra de Deus não é clara nesse sentido. Então nós não podemos afirmar que aquele paralítico, ele sofreu uma fatalidade ou não. Mas os indícios que nós temos é que ele encontrava-se dessa maneira, não por causa dos seus pais. Nós vemos que ele se encontrava dessa forma, não por causa do diabo, ou não por causa do próprio Deus, como muitos dizem. Mas nesse caso específico, foi Jesus mesmo que disse para ele não pecar mais, para que não ficasse pior. E aí eu quero te dizer algo, amado, porque Jesus se depara com essa pessoa, e eu gosto muito de histórias semelhantes a essa, como a de Barrabás que nós vimos a semana passada, e essa história novamente, onde Jesus é o centro, onde Jesus se coloca como todo-poderoso, como o Filho do Deus vivo. E para mim o que é mais gracioso, amado, é que Jesus se coloca diante dessa pessoa. E em poucos casos Jesus faz essa pergunta, mas ele fez: você quer ser curado? Você deseja ser curado? Você deseja ver a situação da sua vida mudada? Você deseja viver de maneira diferente? Você deseja que os seus dias sejam novos dias? De que quando pela manhã você olhar para o sol, você tenha uma outra condição de vida? Que não somente você possa viver de maneira diferente, mas Jesus pergunta para ele: você deseja que amanhã, quando o sol se pôr, as pessoas possam olhar para você de maneira diferente? Jesus pergunta para ele: você deseja não mais viver ao lado desse tanque, mas viver juntamente com outras pessoas sãs, com outras pessoas com saúde, com outras pessoas que vivem a sua vida de uma maneira satisfatória? Mas quando nós olhamos para a resposta desse paralítico, nós vemos que a resposta dele foi uma reivindicação. Nós vemos que a resposta dele acaba sendo de uma maneira diferenciada. Nós vemos Jesus por algumas vezes, amado, e no momento em que Jesus tem um contato com pessoas semelhante a esse paralítico, muitas vezes Jesus verifica a fé dessas pessoas, e após verificar a fé da pessoa, Jesus libera a cura, dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas no caso desse paralítico, Jesus ainda se torna ainda maior. Porque eu quero te dizer algo, amado, e isso é extraordinário, e me mostra muito porque eu estou aqui hoje junto com os irmãos. Isso mostra quem é a igreja hoje, amado, porque Jesus vai na direção desse paralítico. Jesus vai em direção a essa pessoa, e no momento em que Jesus se relaciona com essa pessoa nem sequer pediu nada para Jesus. Talvez você esteja aqui hoje comigo como igreja, e sabemos que Deus aceita as nossas petições,
e nós podemos pedir algo para Ele, nós sabemos que é abundante aquilo que provém do céu, e sabemos que Ele tem muito mais para nos dar, e por isso nós nos sentimos tranquilos ao pedir ao Pai. Mas eu quero te dizer é que essa pessoa que vivia de uma enfermidade, essa pessoa ela não pediu nada a Jesus. Jesus é tão bom, Jesus é tão grande, Jesus existe, e um propósito tão grande em Jesus para com a salvação da humanidade. Mas não somente a humanidade na coletividade, mas a humanidade na singularidade. Porque a palavra de Deus diz que esse homem não pediu nada para Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, nós vemos que diante de uma multidão, Jesus escolheu ele, de maneira singular, mudou a história dele. E eu quero te dizer, Jesus escolheu você de uma maneira singular, para mudar a sua história. Não importa se tem 10, não importa se tem 15, não importa se tem 100, Jesus está falando com você. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele saiu pela multidão. E o que chama mais a minha atenção, amados, é que esse paralítico não somente não pediu nada a Jesus, como ele não sabia quem era Jesus. E isso fortalece a minha fé, amado, ao dizer que aquele discurso de que não aconteceu porque você não creu, não diz respeito ao nosso Deus. Porque ele não pediu, não conhecia, e Jesus só falou duas palavras, duas frases para ele. Primeiro, Jesus olhou para ele e disse: você quer ser curado? E ele fala. Jesus diz: levanta, pega a sua maca e vá. E diante dessa situação, amado, nós vemos que Deus é tão bom, mas Deus é tão bom conosco, mas tão bom, que diante dessa situação que o paralítico não sabia quem é Jesus, e recebe uma coisa extraordinária da parte de Jesus. E eu quero te dizer algo: se essa pessoa recebe algo extraordinário da parte de Jesus, o que a Bíblia diz a seu respeito? O que a Bíblia diz a respeito daqueles que acreditam em Jesus? Daqueles que são filhos do Pai mediante a fé em Jesus. Se nós vemos uma coisa tão extraordinária acontecendo por um homem que nem sequer o conhecia, nem sequer pediu, imagine nós. E eu quero te dizer, amados, que mediante aquilo que Jesus faz, não está baseado naquilo que você vai fazer depois. Jesus não está preocupado se Ele vai te abençoar hoje, e se amanhã você vai voltar para agradecer ou não, porque sabe o que Ele sabe fazer? Não é olhar o que você vai fazer amanhã, mas o que Jesus sabe fazer é te abençoar e pronto. É até aqui que Ele vai. O verdadeiro amor não espera nada em troca, mas ele apenas manifesta. E é exatamente o que Jesus faz com esse homem, porque a palavra de Deus diz que o cego Bartimeu, também numa outra experiência, foi curado por Jesus. Mas o que aconteceu com Bartimeu? Ele seguiu Jesus após a cura, ele seguiu louvando Jesus, ele seguiu glorificando Jesus, ele seguiu exaltando Jesus. Mas e esse paralítico? Esse paralítico foi embora. E quando perguntaram o que havia acontecido e quem havia feito, ele nem sequer sabia. Mas a palavra de Deus diz que depois Jesus o encontrou, e no momento em que Jesus o encontrou, Jesus disse: ei, não pecas mais, senão vai se tornar pior. E aí ele descobre que é Jesus naquele momento. Sabe o que ele faz? Você acha que ele adora Jesus, ele glorifica Jesus e diz: agora eu vou seguir Jesus? Nós lemos aqui que ele entrega Jesus para os judeus, que ele aponta Jesus para aqueles que o queriam matá-lo.
E sabe o que é mais precioso? É saber que um ano antes de Jesus ser crucificado, a palavra matá-lo veio exatamente após uma manifestação de glória e de bênção na vida de alguém. Então, quanto mais Jesus curava, quanto mais Jesus manifestava o Pai, mais queriam matá-lo, mais queriam fazer dele uma pessoa esquecida. E aí nós olhamos para esse paralítico que foi abençoado por Jesus. É um paralítico que não sabia o que estava fazendo. Ele tinha um coração duro. Dá para entender porque ele estava sozinho, isolado, infeliz. Mas a minha pergunta para nós hoje é: por que mesmo ele sendo dessa forma, mesmo ele sendo quem era, mesmo eles não reconhecendo Jesus, mesmo ele não crendo em Jesus, porque mesmo assim ele foi curado? Porque a graça de Deus o alcançou. Sabe por que nós estamos aqui hoje louvando e exaltando o nome dele? Não é diferente desse paralítico. Não é porque nós somos bons, ou não é porque nós temos méritos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A graça de Deus está no seu trabalho. A graça de Deus está em seus lábios. A graça de Deus está em seu pensamento. A graça de Deus está sendo expressada aonde quer que você vá. A graça de Deus é sobre a sua vida. Nós vemos que esse homem, amado, ele é impactado pela graça de Deus, ele é impactado pela misericórdia do Senhor, pela superabundante graça do Pai, aleluia. Nós sabemos que ele foi impactado, amado, por tudo isso, não porque ele o conhecia, não porque ele cria, não porque ele esperava ou posteriormente o adoraria, mas ele foi impactado pela graça de Deus, porque ele foi escolhido por Deus. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque é nisso que eu acredito a seu respeito. Você foi escolhido por Deus para experimentar a sua bondade, para experimentar o seu amor. E eu quero te dizer que esse homem, ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e teve um encontro com a pessoa certa. Ele teve um encontro com o Senhor da graça, com o Senhor Jesus Cristo. E se existe algo que nós podemos dizer aqui hoje, é que nós estamos no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e estamos tendo um encontro com a pessoa certa, com o Senhor da graça, aleluia. Porque o lugar certo para ele foi o tanque de Betseba, que significa casa de misericórdia. É isso que nós temos constantemente do Pai. Um Pai feliz que olha para nós e libera misericórdia, misericórdia, misericórdia. Você não precisa pedir: Pai, tenha misericórdia de mim, porque a misericórdia de Deus já está sobre a sua vida. Nós vemos que essa história relata, amados, que havia muitas pessoas ali naquele lugar, havia uma grande multidão. A história nos relata que havia todo tipo de doente naquele lugar. Havia não somente uma multidão e os doentes, mas havia uma crença também que rondava aquele lugar. E essa crença que acreditava que em um determinado momento o anjo desceria, que as águas se movimentariam, e o primeiro doente que pulasse ali era curado imediatamente pelo mover das águas.
Mas se nós olhamos para este lugar, amado, nós vemos que era um lugar de calamidade, um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de angústia. Porque o esperar pelo agitar destas águas por 38 anos foi o que deixou este homem lá paralisado. Foi o que deixou este homem no estado em que ele estava. E nós vemos, amado, que o mover é bom, o mover é entusiasmante, ele nos envolve. E é o que queremos, é o que esperamos em todo o tempo como igreja. Porém nós vemos que o verdadeiro mover, amado, ele se move de uma única maneira. E esse mover, ele se move através daquele que é o verbo, através daquele que é a palavra, através daquele que fez uma promessa para você. Você tem uma promessa de Deus, você tem uma promessa para o seu ministério, você tem uma promessa para a sua família, você tem uma promessa para a sua casa, você tem uma promessa como pessoa, você tem uma promessa para com a sua volta, você tem uma promessa para com a eternidade, você tem uma promessa do Espírito fluindo, você tem uma promessa de Deus para você. Nós podemos imaginar junto, diante dessa multidão, amado, nós vemos aquelas pessoas deitadas, muitos doentes, e nós podemos ver cegos, nós podemos ver aleijados, paralíticos, todos eles esperando por algo. A palavra de Deus diz, e nós lemos juntos: quando Jesus ouviu, soube que estava enfermo por tanto tempo, e perguntou para ele: você gostaria de ser curado? Se Jesus estivesse perguntando algo para você, amado, hoje, o que Jesus estaria perguntando? E se você pudesse dar uma resposta a Jesus agora, o que você responderia? Porque o que nós vemos, amado, é um paralítico no chão, um paralítico na sua maca, sem esperança alguma, rejeitado por todos, excluído há anos, nem sequer tinha condições para cuidar de si mesmo, não tinha nada para oferecer. E aquela pessoa que não podia andar, no momento que ela se encontra com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que era, que é e que há de vir, com aquele no qual a Bíblia diz é o cavaleiro do cavalo branco. A palavra de Deus diz que quando esse homem que ali estava, ele se encontra com Jesus, ele não podia andar, mas após a pergunta de Jesus, Jesus ordena e diz a ele: pega a sua maca, levanta e anda. E instantaneamente esse homem, ele começa a andar, ele passa a andar. E a verdade que nós tiramos desse texto, amado, não importa o quanto eu falho, não importa o quão torto seja, ou quanto tempo vai estar esperando por esse milagre, não importa, porque a verdade é que nós não temos mérito algum, mas a certeza que temos é que a graça de Jesus nos achou. E pelo fato dessa graça nos achar, hoje ela nos salva, hoje ela nos cura, hoje ela nos muda, hoje ela nos transforma, hoje ela traz paz para os nossos corações, ela traz esperança para a nossa segunda-feira. E nós vemos que essa mensagem tem algo para nos ensinar como igreja, tem algo para refletirmos como igreja. E a primeira coisa que nós podemos tirar como lição é que a iniciativa é total de Deus nesse momento. Aquele paralítico não precisou aqui dar uma iniciativa. Deus, para realizar esse fato, não precisou da fé humana.
E nós entendemos, amado, o propósito da cura, e Deus cura pelo propósito que Ele tem para com a humanidade. Deus realiza a cura para manifestar a sua glória, o seu poder. Como eu disse, digo de novo, às vezes você não tem nem tempo de pedir. E eu digo mais, as maiores e as melhores coisas que você já recebeu na sua vida, você nem sequer pediu. Foi o Pai que te amou e entregou para você. Porque os planos dele são maiores que os nossos, os pensamentos dele são maiores que os nossos. Diga para o irmão que está do seu lado, a graça de Deus já te alcançou. O segundo ponto que nós podemos levantar aqui, amados, é que este milagre aponta para Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que foi enviado por Deus. Porque Jesus foi àquele lugar, e neste lugar tinha uma multidão, amados, mas ele vai na direção certa. Jesus sempre sabe, sempre soube, sempre vai saber o que exatamente precisa fazer. E nós vemos que Jesus realiza isso, amados, ele realiza no sábado, com o objetivo de mostrar àqueles homens que Ele é Deus, que Ele tem um favor imerecido para nós, Ele tem a graça para nós, independente do dia que seja, independente da hora que seja. Você pode estar na sua cama dormindo, você está sendo guardada por Ele. Você está sendo guardado por Ele, porque Jesus é o próprio Deus. Nós vemos hoje, amados, que existem muitos líderes religiosos, mas uma coisa nós podemos afirmar que é verdade: só Jesus é Deus, só Jesus sara, só Jesus cura, só o nome de Jesus tem poder, e que Ele seja exaltado por nós eternamente. Amém, amém, amém. Hoje é noite de ceia, e eu quero, nessa noite, que você saiba que Jesus, Ele quer te abençoar. Jesus, Ele quer te curar. Jesus, Ele quer te salvar. A graça te alcançou hoje, amém? Talvez você se sinta abandonado, talvez você se sinta esquecido, sem esperança, sem fé, mas a certeza que nós temos é que o Cristo Filho de Deus, o Messias, quer derramar graça sobre graça em nossas vidas. Jesus quer derramar graça sobre a sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua vida, Ele é poderoso para mudar a sua história, Ele é poderoso para mudar a sua célula, para mudar a sua parentela, Ele é poderoso para mudar os seus pensamentos, Ele é poderoso para mudar circunstâncias contrárias ao seu respeito, Ele é poderoso. Essa é a certeza que nós temos de um Jesus que faz, que realiza e não espera nada em troca. Essa é a certeza que nós temos. A palavra de Deus diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vemos que durante a refeição do cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. E nós vemos que após a refeição, tomou o cálice de vinho e deu a eles, dizendo:
Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E nós vemos que tais palavras de Jesus, e atos, e significados, pois tudo isso nos mostra a própria visão de Jesus em relação à sua morte. E nós essa noite, nós podemos ver no mínimo 3 verdades, revelada no discurso de Jesus, revelada ao partir o pão, revelada ao levantar o cálice. A primeira verdade de Jesus, e é isso que Jesus quer que nós tenhamos como igreja, como discernimento de igreja, é a centralidade da sua morte. É que em sempre nossa memória, em sempre os nossos lábios possa ter a centralidade de que Jesus morreu. Jesus estava dando instrução para a igreja, instruções para nós, a respeito do seu próprio culto memorial, onde nós deveríamos comer o pão e beber o vinho, em sua memória, em memória da sua morte. Mas não somente isso, nós vemos também o quanto esse vinho representa o sangue de Jesus derramado por nós. E ambos os elementos que estão em nossas mãos hoje, elementos apontam para a morte de Jesus. Então, número 1, se algo nós podemos guardar essa noite, é a morte de Jesus. Mas essas palavras de Jesus não terminam somente em memória à sua morte, mas também remete a uma segunda verdade que nós podemos aprender com a ceia. E essa segunda verdade é: existe a morte, mas existe um propósito para a morte de Jesus. Número 1, Jesus morreu. Número 2, ele morreu porque havia um propósito na sua morte. Conforme Mateus, o cálice representava, como diz Jesus, o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecado. Se hoje nós podemos dizer que existe perdão para a sua vida, ou para a vida daqueles que se achegam a Jesus, é por causa desse memorial que nós fazemos aqui hoje, sabendo que ele morreu com um propósito de perdoar pecados. Mas não somente isso, nós vemos o número 3 a respeito desse momento, desse pão e desse suco que está nas nossas mãos. Número 1, morte. Número 2, morreu porque havia propósito. E número 3, nos apropriarmos, sermos concernente à nossa necessidade, e nos apropriarmos dos benefícios da morte de Jesus. Amém? Amém? É isso que nós fazemos hoje, o memorial à morte de Jesus. É isso que nós dizemos hoje, ele morreu porque ele tinha um propósito de perdoar, perdão. E número 3, se ele quer perdoar o meu perdão, eu aceito o seu perdão. Eu tomo posse e deixo ele suprir todas as minhas necessidades dessa noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses itens, discernindo a tua palavra, discernindo esse momento, dando glórias ao teu nome santo, lançando fora toda má consciência, todo pensamento de pecado, Senhor, mas para que possamos em ti, pelo Espírito que habita em nós, ter a certeza de um Deus que se entregou na cruz por nós, que se entregou na cruz por mim, Senhor. E hoje fazemos este memorial
memorial da sua morte, memorial de um propósito, Senhor, em memorial de que hoje nós somos supridos por essa morte, nós somos libertos por essa morte, nós somos curados por essa morte, nós somos livres através dessa morte. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode comer o pão, em seguida beber o cálice. Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje, declaramos o teu reino, a tua glória, a tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar conosco, por nos suprir, pela saúde que nos deste, pela forte presença, Senhor, neste lugar. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, pela vida desta igreja local, com um propósito específico. Eu bendigo, Senhor. Senhor, que meus irmãos possam ter uma semana extraordinária na tua presença, possam ter cada dia mais revelação do quão amados são, do quão especial são para ti, Pai. Eu declaro uma semana extraordinária no nome de Jesus. Amém, amém, amém.